Bem-vindas, à nossa live Bora Tatuar, onde a gente vai estar discutindo estratégias para se executar uma boa tatuagem. Hoje vamos falar um tema aí, vocês vão me perguntando, eu vou respondendo, mas eu quero falar alguma coisa sobre teoria de cores, aplicação de cores. Vocês sabiam que dá para se fazer todas as cores, lógico que a maioria às vezes sabe, não sabem, outros não sabem, que dá para fazer todas as cores aí, você ter lá no seu set, lá você ter na sua bancadinha, lá no seu armarinho lá, você tem apenas as cores primárias e as cores neutras, no caso o branco e o preto, você consegue fazer qualquer tipo de cor para você tatuar. Você não precisa estar comprando aquela variedade, aquela paleta gigante de cores aí. Às vezes você fala assim, putz, eu tenho que comprar tanta tinta para começar a tatuar, tem tantas cores para me comprar, sendo que se você comprar apenas essas três cores aqui, ó, vermelho, azul e amarelo, você consegue fazer infinitamente, uma paleta de cores aí gigantescamente infinita, eu arranquei do meu set, eu arranquei tudo. Eu só estou com as cores primárias. Eu tenho um rosa ali e um verde ali que estava cheio ainda, então vou acabar com ele, mas os outros que eu acabei me livrando deles, porque eu quero provar que você não precisa ter aquela quantidade gigante de cores aí para conseguir fazer qualquer tipo de tatuagem. Então, usando apenas as cores primárias, e usando apenas as cores neutras, no caso o branco e o preto, mas para que você faça isso, você precisa de conhecimento e adquirir conhecimento para entender um pouco sobre cores, sobre a teoria das cores. No caso, uma coisa bem simples que às vezes muita gente não sabe, é que as cores, ela está na luz, na ausência da luz, no caso o preto e o branco, o branco é a luz pura, ali, e o preto é a falta da luz. Então por isso o preto e o branco e as cores primárias, e com a mistura delas aí você consegue adquirir todas as cores. O branco e o preto servem para escurecer e clarear, mas não necessariamente você vai usar às vezes o preto, ou o branco para clarear algum tipo de cor. Então essa teoria parece ser complicada, mas não é bem simples. Eu vou explicar para vocês como que funciona na teoria, mas o interessante é que vocês pratiquem, peguem aí as três cores primárias, o branco e o preto. Eu fiz alguns vídeos, logo eles estarão aí, rodando no meu Instagram aí, eu criei um triângulo, fiz um triângulo e a partir desse triângulo eu criei todas as cores usando apenas as cores primárias. Daí tem uma técnicazinha de triângulo que eu uso para fazer, mas eu vou explicar aqui mais ou menos por baixo como que é. Bom, todo mundo sabe que quando você mistura o amarelo, eu tenho essa tinta aqui, uma da Viper, tem uma da elétrica aqui, eu não tenho preconceito com nenhum tipo de tinta, para mim qualquer tinta é boa. Todo mundo sabe que se você misturar o azul e o amarelo, você consegue um verde, Aí dependendo da quantidade, vamos deixar o vermelho de lado aqui, não esquecer dele, vamos falar dessas duas coisas aqui. Então, se você misturar o azul e o amarelo, você vai conseguir um verde. Então, esse verde ele vai ser mais limão ou não, dependendo da quantidade de amarelo aí que você for acrescentar no azul. Então, quanto mais amarelo você acrescentar no azul, então você vai ter uma variedade aí de verde, limão, verde mais escuro e coisa e tal. Então, só aqui você já vai ter uma infinidade de verdes, só balanceando a quantidade de azul e a quantidade de amarelo que você vai colocar entre um e outro, você já vai ter uma variedade aí muito gigante de verde. Ah, tá, mas existem alguns verdes um pouco diferentes, Alguns verdes parece que eles são meio neutros, Então, quando você vê esse tipo de verde meio diferenciado, o que acontece? Ele é um verde neutralizado, certo? Então, como que você vai conseguir esse verde neutralizado? Então, você misturou essas duas cores, você
extraiu o verde. Então vamos colocar o verde. Temos o verde. Agora você quer neutralizar esse verde, né? Fazer uma infinita variedade de verdes neutralizados, aqueles verdes mais terra, um verde mais aquela, né? Então como você vai fazer isso? O que vai acontecer? Você tem o verde. A mistura do verde, do amarelo e o azul, a gente conseguiu o verde. Então para neutralizar, você vai pegar o outro lado, né, da palheta lá. No caso aqui a gente vai pegar a mistura das outras duas cores opostas. No caso, quais são as duas cores opostas? O vermelho e o azul. Quando você mistura essas duas cores, né, que é a oposta, o azul e o vermelho, você tem uma cor roxa, né? Você tem um roxo aí, uma cor mais ou menos assim. Aí vai depender também a infinidade de cores de uma para outra, vai ser o balanço dessas duas cores. Então você vai ter uma infinita variedade de roxos aí balanceando essas duas cores. Então o que você, do outro lado você tem o verde. O que você vai misturar essas duas cores aqui e você vai adquirir aí, né, o roxo. E esse roxo você vai usar para neutralizar o verde do outro lado da palheta. Então você sempre vai fazendo um contrário, né? Você, por exemplo, se você quer neutralizar, vamos supor, vamos deixar o verde de lado. Se você tem o amarelo, vamos trabalhar com apenas uma cor. Se você tem o amarelo, você quer neutralizar esse amarelo, certo? Do outro lado você tem o que? O azul e o vermelho. E você misturando essas duas cores, você consegue uma variedade de roxo. O que você vai pegar? Você vai pegar uma desses roxos que você, né, adquirir e você vai acrescentar nesse amarelo. Assim você vai conseguir outro tipo de tom de amarelo, né? No caso, quando acontece essa mistura, você vai conseguir, né, um amarelo velho, tipo um ouro velho, algo assim, mais neutralizado. Você consegue-se aí um amarelo neutralizado. Mesma coisa com o vermelho. Isso aqui serve muito para você fazer sombras, né? Às vezes você quer fazer a sombra no seu desenho de uma flor. Vamos dar um exemplo. A gente pintou uma rosa. Um exemplo simples, né? Eu vou dando vários exemplos para que vocês entendam melhor. Vamos supor que você pintou uma rosa de vermelho e você quer uma sombra muito suave dessa rosa. O que você vai fazer para fazer essa sombra? Do outro lado você tem o amarelo e o azul. A mistura dos dois é o verde. Então você vai pegar este verde e vai acrescentar gotas no vermelho, até você vai conseguir uma sombra fria, neutralizada, né? E o que você vai adquirir ali para você jogar nessa rosa, que vai dar aquela suavidade, né? Você já vê que você, como vou conseguir essa cor? Se você acrescenta preto, você consegue uma sombra escura, mas não é exatamente o que você está vendo, às vezes numa referência, né? Você está olhando para aquela referência e você não está conseguindo chegar naquela cor, né, legal ali. Então, dessa maneira você consegue neutralizar a cor e chegar nessa sombra. Então, você conseguiu, acrescentou o roxo, né, misturou essas duas cores, temos do lado da palheta o vermelho. Você pintou a rosa de vermelho, você acrescentou, misturou essas duas cores, né, acrescentou aí o verde, jogou dentro do vermelho, você conseguiu neutralizar a cor. O que você vai fazer se você quiser escurecer essa cor? Aí sim você vai entrar com o preto, se você quiser escurecer, e você vai usar o branco, se você quiser clarear. Então, a técnica, na verdade, de você construir milhões de cores aí infinitamente, né, usando as três cores primárias, não é, né, tão difícil, é bem simples aí, né? Não é complicado. E você pode fazer isso com todas elas. Outro exemplo, por exemplo, você quer, vamos supor que você esteja pintando algo azul, você quer fazer as sombras, né, fazer as luzes desse azul, né? Então, vamos supor que eu esteja pintando um boné, vamos supor um boné azul. Aí pintei de azul, né? Nesse azul aqui eu consegui colocar o branco, eu clareei ele, posso deixar ele na variedades aí de azuis, azul claro, azul bebê, azul, né, usando o branco, ok? Só que eu preciso de uma sombra neutralizada. Então eu vou misturar essas duas cores aqui, o vermelho e o amarelo. Eu vou adquirir um laranja. E o laranja eu jogo dentro, vou colocando gotas e vou neutralizando esse azul.
né? Aí eu faço aquela sombra. Se eu quiser que fique mais escuro, o que eu acrescento? Eu acrescento gotas de preto, né? Mas usando o laranja para neutralizar o azul. Assim você consegue aquelas cores que você olha para, né, para sua referência e você não consegue adquirir, né, esse tipo de cores às vezes se você não tiver uma paleta. Como que eu vou fabricar essa cor? Então, quando você quer clarear, né, você neutraliza as cores usando essas regras aí de cruzando as cores. Quando você quer neutralizar, né, quando você quer escurecer ou clarear, você entra com o branco. Então, não é tão difícil, né? É muito fácil aí. É bem simples mesmo. Mesma coisa o verde, né? Você quer fazer sombras de verde, você pode utilizar aí vários tons de verde. Boa noite, irmão. Como é que tá? Campeão, só aprendendo com vocês. Só aprendendo? Só aprendendo. Como é que é? Você já tatua ou tá começando a tatuar? Nada, eu ainda não entrei no mundo da tatu, não. Mas pretendo. Eu desenho um pouquinho. Por um exemplo, esse daqui é meu, ó. Que legal, cara. Nossa, você desenha bem já, cara. Você já tem uma boa noção de pintura, né? De teoria de cores e tal. Pô, chefe, mais ou menos. A minha intenção esse mês é fazer uma exposição com esse trabalho aqui, ó. Essa série inteira é uma série chamada África. A de lá é Olhares, eles estão misturados aqui. Sendo que no mundo da tatu, chefe, eu não conheço nada. Eu estou aprendendo com vocês. Ó. Muito bonito, cara. Você tem uma noção muito grande já da arte. Você já é um artista, Valeu, né? Obrigado. Sendo que nessa área aqui, a minha primeira exposição vai ser agora em março. Então eu já venho ouvindo. Assim, a gente tem idade parecida, nós somos quase da mesma idade. E a gente... nós é jovem. Pois é, nós somos jovens, temos nossos 45 anos aí, pois é. E a gente vem passando esses anos todos ouvindo a respeito da arte muita coisa. Elogios, não é? Pedidos. Eu já fiz trabalho para o Pará, já fiz trabalho para Chicago, já fiz trabalho para Las Vegas, já fiz trabalho aqui pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Tem muita encomenda. Mas no mundo da tatu, chefe, eu não conheço nada, cara. Então, o que eu tenho buscado fazer é aprender com vocês o básico primeiro, e depois, se Deus quiser, eu vou, né, ampliando o meu conhecimento. Agora que eu fiz minha primeira encomenda da minha primeira máquina, eu não tive ainda conhecimento nenhum a respeito. Sério, a minha intenção é lançar isso aqui. Porque eu tenho duas exposições marcadas. Uma para agora, a partir do dia 3 de março, vai até dia 31 no Shopping São Gonçalo, aqui na minha cidade. E em setembro eu tenho outra. Só que até lá, eu vou ver se eu pago um curso, que eu também estou buscando aprender com o Chico Morbeni, que é um fera da área. Você deve conhecer ele. Verdade. Ele fez algumas tatuagens até no nosso amigo Marco Mion. Foi no Marco Mion, é um dos conhecidos que ele fez, uma tatuagem lindona e tal. Isso aqui é trabalho meu que já foi exposto também, ó. Isso é pintura. Pintura a óleo, né? É muito detalhe, né? Pintura a óleo é aquarela. Aqui, mas por hora eu quero aprender com vocês. Entendeu? O meu intuito mesmo é justamente aprender, pegar do passo a passo com vocês aí, devagarinho. Eu até agradeço a vocês pela facilidade que vocês têm e a sensibilidade. Deixa eu falar para você. Pelo que eu vi, você já tem, cara, você já entende da arte, certo? É como eu falo para todo mundo nos meus vídeos, você está acompanhando todos. A máquina de tatuagem, ela é apenas mais uma ferramenta para a arte. Não é a arte em si. Ela é só mais uma ferramenta como o pincel, você entendeu? Eu mesmo comecei, eu fiz grafite, fiz aerografia, eu pintei algumas pinturas em tela também,
né? Legal. Mas não me adaptei ali para vender tela, alguma coisa, achei muito difícil você produzir uma tela e vender e coisa e tal. Aham. Então, acabei migrando para tatuagem, por acaso, né? Trabalhei muito tempo na área da aerografia, né? Fazendo Aham. aerografia, e acabei indo para tatuagem por acaso, né? Comprei uma máquina de tatuagem, comecei a tatuar em casa, os amigos, e foi crescendo, a clientela foi aumentando, né? Porque como Bom, eu né? já tinha, como você, eu já tinha arte dentro de mim, ficou muito mais Uhum. fácil, né? Eu precisei apenas aprender o domínio dos equipamentos de tatuagem, que vai ser no Beleza. seu caso, você vai ter que aprender a dominar o equipamento, técnicas de Pois é. aplicação, mais uma ferramenta aí, né? No seu caso, que nem quando você muda, às vezes, não sei que tipo de arte que você pinta, aquarela, óleo, o que mais? Óleo eu faço muito pouco. Eu pinto muito em acrílico e técnica mista, que às vezes eu misturo acrílico, faço também giz pastel. Esse é pastel seco. Sei. E eu Pastel uso também seco já pastel pintei pastel seco. oleoso. Alguns ali são tinta esmalte à base d'água, que é muito boa de trabalhar. Sei. Gostei muito. Então, O então que eu tenho achado eu interessante, também. a sensibilidade que vocês têm uma sensibilidade grande de perceber qual é a dificuldade que quem está começando passa. Isso eu tenho achado legal em vocês, professores aí, que eu estou seguindo 3 pessoas só, entendeu? E eu acho legal que vocês conseguem acertar o tino e onde é a nossa dificuldade maior. Que legal. Eu fico feliz de ouvir isso de você, porque eu fico tentando achar as dores, você entendeu? Que eu tive quando eu Beleza. comecei, para me Aham. passar, né, adiante aí os conhecimentos, né? Porque quando eu comecei, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha Aham. acesso, tudo que eu tinha que correr atrás de alguém, né? Que tinha ali ainda paciência, porque geralmente a pessoa não quer ensinar, que ele acha que é mais um concorrente no mercado, né? E não é No bem assim Brasil, que é verdade, funciona. Não é assim que funciona, entendeu? Você não consegue né? cliente por escassez de profissionais, você consegue cliente por qualidade de trabalho. E muita gente Verdade. quer conseguir cliente por escassez de profissionais. Não é assim. E o mundo da Uhum. tatuagem, você sabe que a tatuagem é a arte do momento, né? De 2010 para cá, ela se tornou a arte do momento. E, igual aconteceu lá antigamente. Teve a época que foi a época das estátuas, teve a época das obras sacras, né? Teve a era do grafite, né? Que, né? Você faz pouco tempo que a era do grafite, que era aquelas pichação, o pessoal falava pichação, mas era aquelas artes lindas nos muros, né? E tal. Teve essa era, teve a era da aerografia ainda, tem, né? Bastante ainda. E agora muitos artistas começaram a migrar, você entendeu? De outros tipos de artes, né? Pintura a óleo, como você, acrílico, ou, variadas, né? Tipos de artes aí migrarem para tatuagem, porque como ela é a arte do momento, né? E você quer viver de arte, assim como eu, né? Eu tenho certeza que você quer viver de arte. E é um Isso aí. mercado que cresce muito, e é um Pois mercado é. mais fácil de você conseguir, né, colocar ali os seus conhecimentos, tudo que você sabe, né? Então, muita gente Isso aí. começou a migrar para a arte. E muitos artistas como você, que nem você falou, tem 45 anos, né? Muitos Isso artistas aí. como você começou o ano passado, 2019, 2018, e começaram a atropelar os tatuadores raiz, os tatuadores antigos. Legal. Por quê? Porque Legal. os caras já vêm com a arte dentro deles, eles já têm a arte dentro da cabeça e eles já dominaram as mãos deles para, né, a coordenação motora para fazer. Então eles jogaram apenas uma máquina na mão deles, você entendeu? Correram atrás de conhecimento para dominar a máquina, o equipamento, a técnica de aplicação, e eles já tinham a arte na cabeça, eles passaram por cima mesmo dos tatuadores antigos, igual um rolo compressor, você entendeu? Porque o que muitos dos tatuadores antigos não aprenderam, né? Não são todos, um ou outro aí, não aprendem é que o que a tatuagem não é a máquina de tatuagem, que é a arte em si. E sim, ela é só mais uma ferramenta, né? E Pois qualquer é. pessoa, eu digo, você também, né, sabe disso, qualquer pessoa, mesmo ela não tendo, às vezes a pessoa fala que é dom, ela consegue, né, tatuar. Qualquer pessoa, eu falo, qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa que nunca desenhou, ela consegue tatuar. Só que É daí verdade. ela vai ter um trabalho maior que o seu, porque você É já um tem processo mais conhecimento longo, do não é? desenho, né? Aí Pois ela é. vai ter que aprender a desenhar e aprender a pintar.
né? Só que desenhar e pintar, você sabe como eu, que não é difícil, né? São técnicas, tudo é um passo a passo, né? Eu garanto que se você pegar uma pessoa que nunca pintou na vida e você começar a ensinar ela, você que sabe as dores, né? Eu não sei se você é autodidata, se você estudou para fazer suas pinturas, você aprendeu sozinha, né? Como que foi que você aprendeu? Autodidata também. Sérgio, na Autodidata. realidade, eu tenho, Sérgio, 20 profissões diferentes. Eu faço bastante coisa. Sendo que o que eu não quero ter é coisa como qualquer outro brasileiro não deve desistir. É chegar lá no futuro, daqui a mais 30 anos, encostar lá na frente e alguém perguntar assim, cara, já investiu na arte? Coisa que você escuta que é bom, ou pelo menos tende a fazer algo legal nessa área, a vida inteira. E eu, por um acaso, respondesse lá, não, não tentei. Poxa, sem tentar não dá. Então, o que eu Não digo dá. para qualquer pessoa gosta de alguma coisa, se aplica, porque aprender é fácil. O negócio é se aplicar. Eu Se aprendi 20 aplicar. e poucas profissões, eu faço muita coisa. Desde carpintaria, alvenaria, eu trabalho com cozinha, já fui saladeiro, já servi muita gente conhecida aí. Saladeiro profissional mesmo, trabalhei na Rede Globo. E por aí vai. Já faço elétrica, gesso, faço hidráulica. Eu já trabalhei como vigilante carro forte. Ih, já trabalhei com tanta coisa. E essa parte, essa área da arte é algo que eu nunca apliquei profissionalmente. Comecei agora, profissionalmente, agora. Eu tenho muito pedido de muitos lugares, mas sempre para amigos. Amigos de Las Entendi. Vegas, amigos da Califórnia, até lá dos Estados Unidos tem amigos de lá que encomendaram trabalho, mas aquele detalhe, são conhecidos. Agora, para um grande público, eu tenho aprendido somente agora, esse ano, a como usar o marketing para isso e procurar evoluir também um pouco mais na área da arte. Por exemplo, você me perguntou sobre a tinta óleo. Eu não aprendi. Mas isso tudo é questão de tempo. Primeiro eu vou me aplicar na tatuagem, que agora eu vou comprar minha primeira máquina. Estou comprando agora esse mês. E a partir dessa próxima mês e meio, daqui a próximos 45 dias, eu vou começar a treinar nas placas de EVA, pele sintética e por aí vai. Mas tudo é um começo. O que a gente não deve deixar de fazer é dar o primeiro passo. E esse primeiro passo eu tenho dado com vocês aí. Por isso mesmo eu agradeço. Tem que correr atrás, praticar. Pois é. Todo mundo que vai começar a tatuar, você entendeu? Se você já está fazendo da maneira certa, correndo atrás já das pessoas que já estão no mercado para te ensinar o caminho certo. Porque o que acontece? Muitos tatuadores estão no mercado, estão tatuando, você entendeu? Estão com o estúdio aberto, mas eles não aprenderam a base, o passo a passo, a técnica certa. Estão tatuando, né, na marra, você entendeu? Uhum. Você já pintou algo na marra, sem saber qual que é a técnica, você faz, desfaz, faz, desfaz. Quanto tempo? Não dá certo. Profissionalmente não dá certo. Tem que Nunca vai primeiro dar certo. treinar antes, é verdade. Você tem que É acertar um verdade. passo a Tem que passo, treinar. uma técnica. Porque onde você vai começar, você entendeu? Porque na pele da pessoa, você não vai querer um portfólio andando por aí com uma arte sua ruim, né? Aham, aham. Mas Sérgio, até porque tem um detalhe. Eu treinar em cima de um papel é uma coisa. Eu posso pegar uma tela minha e estragar uma tela de pano. É simples, mas na pele de alguém eu não posso brincar. Ou eu aprendo mesmo na sintética, na pele de porco. porco. Realmente eu tenho que dominar a máquina, dominar o aparelho, aprender a ferramenta para depois produzir, não profissionalmente. Não tem como brincar com a pele de alguém. Isso aí é uma coisa séria. Não tem como brincar com a pele de alguém. E outra coisa que eu falo sempre pro pessoal que está aprendendo. Cara, se você vai tatuar alguém, seja o seu amigo, treinou na pele de porco, na pele, né, artificial. A hora que você se sentir que você está preparado para tatuar, você vai ter que tatuar no mínimo umas 15, 20 pessoas para você começar a cobrar. Não vai Aham. cobrando logo de cara, porque se você cobrar do cliente, né? Ah, não, mas eu vou cobrar uma taxinha do material. Não, não cobra, cara. Tenta bancar o seu material dos primeiros clientes, dos primeiros amigos, porque se você cobrar, né? Ser humilde e colocar-se no lugar de aprendiz. Não Aham. cobra por enquanto, porque se você não está cobrando, ele está sabendo,
que se qualquer coisa acontecer de errado, né, você não está cobrando. Você vai dizer, ó, eu sou aprendiz, eu fiz, né, esses trabalhos aqui nas peles artificiais, eu fiz os cursos e tal, né, corri atrás de conhecimento. Começa com os desenhos pequenos, simples, vai avançando, né, devagarzinho, tudo, né, na vida você tem que começar pelos primeiros degraus, né? E que nem tem muita gente que começa a tatuar e ele começa a fazer workshops de realismo. Eu não tenho nada contra isso, não tem nada de errado com isso. Aí eles fazem os workshops de realismo e voltam para casa, ávidos, né? Tem o estudo dele e começa a tatuar. Quando você vai fazer artes acadêmicas, você sabe disso, que uma das coisas que você aprende lá é você fazer o realismo, você fazer, né, pinturas ali de pessoas, né? Coloca a pessoa no meio lá, vai, fica em volta ali e começa a pintar. Chama-se desenhos acadêmicos, né? Tal, pinturas acadêmicas, que é o realismo, né? Tem muita gente que acha que isso é o avançado. E, na verdade, isso não é o avançado. Isso é a base, entendeu? Você copiar, fazer o realismo, você colocar a foto de uma pessoa, você começar a copiar ela e fazer o mais real possível, isso não é o avançado. As pessoas não entendem isso. Isso é a base. Porque quando você começa a copiar, você começa a desenvolver, né, coordenação motora, você começa a observar, entendeu? A identificar onde vai a luz, vai a sombra. Só que daí você precisa das teorias de luz, sombra, cores, né, perspectiva, observar objetos, né, em seres, né? E daí, o que você vai... Depois que você conseguiu dominar tudo isso aí, você vai entrar para a parte de criação, onde você não vai precisar de referências. Você até precisa para olhar uma coisa ou outra. E aí você vai criar a sua arte própria. Ou seja, muitos pintores não pintam quadros que eles mesmos desenvolveram a própria técnica. Né? O cara fala, o cara fez essa pintura, tudo, né? Como o cara conseguiu chegar nessas cores e tal? Porque primeiro o cara passou por todo esse processo acadêmico, né? Às vezes ele não precisou nem estudar, ele é autodidata, mas ele começou por aí, entendeu? Entendi. E daí ele conseguiu desenvolver algo, colocou a arte dentro dele. No caso, ele consegue elaborar qualquer tipo de desenho, né? Um rosto ele consegue desenhar, mas ele tem dentro da cabeça dele as técnicas. Não é na marra. Então, muita gente tem que entender que na vida nada é na marra. Tem tudo um passo. Uma receitinha do bolo, né? E se você pegar essa receitinha do bolo, é tão facinho, cara. Pensou? O cara fala, ó, você vai, a máquina de tatuagem funciona assim. Você vai pegar a agulha, vai colocar aqui, né? O cara vai te ensinar tudo. Ó, se você fizer assim, vai dar errado. Se você fizer assim, eu não tive isso, né? Você erra, fala, cara, errei. Como que eu faço para consertar? Você vai levar anos para descobrir como não errar. Se você tiver alguém do seu lado, em 5 minutos, 2 minutos, o cara vai te eliminar 5, 6 anos de erro, não é verdade? Então, conhecimento, né? O passo a passo. E no seu caso aí, cara, você para entrar no mundo da tatuagem, tá muito fácil. Muito, muito, muito fácil, porque você já tem a arte, você já tá, né? Você já tem noção de cores, você sabe como misturar as cores. Que nem eu falei pro pessoal, quando eu fazia aerografia, vamos supor, vou te dar um exemplo bem simples. A aerografia, se eu fosse pintar um tigre desse aí, que você mostrou para mim, no caso eu fazia todos os degradês, né? No caso, todas as misturas das cores, os degradês, sombra, luz, tudo. Fazia toda a sombra, luz. E depois, por último, eu entrava na textura, né? Fazia os pelos e tal, eu entrava na textura. Né? Isso na aerografia. Na tatuagem, isso já vira ao contrário. Você entendeu? Primeiro eu entro com a textura, né? Faço todos os pelos e depois eu entro com as luzes e sombra, ou seja, com a sombra e depois com as luzes. Então a arte ela tem isso aí. Cada técnica você faz de um jeito, de outro, né? Você entra para outro mundo, é a mesma coisa, só que você tem um lado certo de começar, né? Tem de um jeito e de outro. Então é basicamente, então para você vai ser muito fácil, cara. E eu fico feliz de saber que é mais um artista entrando no mundo da tatuagem. E eu tenho certeza que você vai ser um tatuador, um dos melhores tatuadores aí do Brasil, aí, pelo que eu vi dos seus desenhos aí. Né? Um cara detalhista e caprichoso, né? Pois é, e eu não consegui te mostrar tudo, mas com o tempo a gente vê. Sérgio, me diz uma coisa aqui que eu acho que deve ser dúvida de muita gente que está começando. Entre os diversos estilos que a tatuagem nos traz, eu estou vendo um quadro atrás de ti aí que é do estilo japonês. A gente consegue ver aí diversos estilos que eu não conheço o nome. Vamos lá, o estilo japonês, nós temos o old school,
nós temos realismo, temos o fine line, beleza. A gente usa muito rastelado, né, nessa arte chinesa, japonesa. E agora, qual é a mais simples e que a pessoa mais se adapte provavelmente para começar sem demonstrar tanto erro? Seria a old school. Old school. Isso mesmo. Para começar. Para começar o old school. Old school são traços grossos, né? Paleta simples, paleta provavelmente primária. Não tem muito degradê. Provavelmente a maioria delas são chapadas. Às vezes tem um degradezinho ou outro, mas bem simples. Não pode mostrar uma dimensão, certo? E daí você pode pular para o New School. New School é o old school, só que mais aprimorado, onde você vai aplicar as dimensões. Dimensões, né, que seja profundidade, luz e sombra e tal. Mas você vai trabalhar também, né, no New School, as linhas, né, já no traço do desenho, você já começa a trabalhar as linhas para achar as dimensões, entendeu? Então você vai trabalhar primeiro plano, né, você vai fazer linhas mais grossas, né, vamos supor, você já pegou a moral das agulhas, a quantidade de agulhas, né? 11 RL e tal, você viu isso. Então, as agulhas são como pincéis, né? São como pincéis. A única coisa que muda é que no lugar dos pelinhos a gente tem agulhas, né? Então, é basicamente isso. Então, no primeiro plano ali, você vai acrescentar os traços mais grossos. Vamos supor aí, dar uma ideia para você, uma agulha de 11 RL, né? Como se fosse um pincel traços grossos. Segundo plano, aquele que vai estar um pouco mais para trás, que seja um subtítulo, algo que você quer que chame a atenção, mas que não seja tanto. Você vai fazer aí, vamos supor, uma 7RL, uma 5RL. Né? E aquilo que está mais distante ainda, que você quer que seja apenas um fundo, algo só para elaborar o desenho, que não é para chamar tanta atenção, que esteja longe, né? Algo assim. Às vezes você vai traçar, ou às vezes você não vai traçar. Mas geralmente eu gosto de traçar. Você pode fazer um contorno bem fino, uma fine line aí com 3RL, né? E dessa maneira que você juntando, depois quando você começar a fazer a pintura no mesmo padrão, primeiro, segundo plano, aí você vai adquirir. Só que no New School a gente tem uma paleta, ela mais assim, vamos se dizer assim, as cores mais vibrantes, né? Os amarelos mais fortes, uma paleta bem vibrante, não é um pastel, não temos cores neutralizadas, é bem vibrante mesmo. É bem próximo a pop. Bem próximo a tatu pop. Isso, negócio bem vibrante mesmo. New School. Exato. E logo depois a gente veio com uma que eu gosto muito de fazer no estúdio, né? Como o meu estúdio, eu faço tudo que meus clientes trazem, né? Mas se eu puder jogar para eles, eu gosto muito do New tradicional. O New tradicional, ele na verdade, ele é uma coisa que abrange tudo. Você tem que saber tudo para elaborar ele. Tudo isso aí que eu falei para você das linhas, do old school, new school, você tem que saber um pouco de realismo, né? Um pouco, não muito, né? De realismo, que ele abrange isso aí. A mistura das cores, neutralização de cores, segundo, terceiro plano. Então, começa a pesquisar sobre o new tradicional, você vai ver como que ele é rico. É uma das técnicas ali que eu acho. Além da oriental, né? Oriental colorido, ela é uma das técnicas de tatuagem mais ricas aí que eu conheço aí, que não são qualquer tatuadores que consegue executar. Entendeu? Às vezes o cara consegue executar perfeitamente um realismo. O cara é o cara do realismo, mas ele não consegue executar um new tradicional e às vezes não consegue também executar. O cara que é bom de realismo não consegue executar um simples old school. Né? Esse é o erro, porque daí ele não usa linhas. Né? E na tatuagem, o cara para executar um bom new school, um old school, ele tem que ser um cara muito foda nas linhas aí, fazer as linhas bem, né? Aquelas linhas constantes, bem firmes mesmo. Legal. Então, se você começar pelo old school, você vai ser um cara raiz, não? Aqueles antigos aí, começou pelo old school, aí, né, migrando. É uma boa ideia, né? Pelo menos para fazer, né? Aí os treinos, né? Começar a treinar. Eu preciso conhecer, mestre, os estilos, porque, exemplo, eu crio muita coisa do pop. Por exemplo, eu tenho um trabalho ali, essa semana eu desenhei brincando com meu filho, eu fiz um Wolverine. Wolverine é um desenho, poxa, de um personagem de 68, quer dizer, uma coisa bem recente. É uma cultura pop hoje, porque os X-Men são conhecidos pra caramba, né? Criação ali daquele grupo da Marvel, não é
do Stan Lee, mas é bem cult. Então, essas coisas assim eu crio bem. Vou te mostrar um trabalho meu. Eu vou apanhar logo mais, conforme terminar a sua live, eu não vou te atrapalhar, lógico. Não, não tá Vou te mostrar, atrapalhando, não. De maneira alguma. É vou um te prazer mostrar sempre alguns trabalhos conversar com meus. um cara que é artista. Isso eu criei pro meu garoto, brincando com ele, ó. Eu fiz essa semana, brincando com ele. É bem estilo quadrinhos mesmo, né? É, Ah, você é, essa eu você é muito criei. bom de desenho. Beleza. Obrigado. Tem uns trabalhos aqui que eu fiz que ficaram legais. Não tem como te mostrar, porque tem 30 quadros na frente. Eles estão todos empilhados, que já estou preparando já para embalar, já estou embalando. Mas o que eu queria chegar? Aquilo ali eu crio bem. Onde eu queria chegar? Eu crio bem realismo, crio bem diversas coisas. Se eu tiver que fazer um tigre, um leão, algo assim, parecido com aquele lá, sem olhar para nada, que aquele ali foi fotografia que eu olhei a foto pequenininha no celular e passei para lá. Isso é uma tela. Mas, mestre, detalhe, como eu não conheço estilo quase nenhum da tatu, nunca estudei em si cada estilo, eu não conseguiria desenvolver um estilo puro. Por um exemplo, esse quadro teu que está aí atrás, um desenho da arte japonesa, arte oriental, eu não saberia desenhar do nada, criar do nada as imagens dentro desse estilo se eu não estudar esse estilo. Eu preciso estudar muito esse estilo. Isso mesmo. Compreendeu minha dificuldade? Eu Entendi. crio muita coisa. Eu posso criar algo do dragão chinês, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu queria aprender e ter a facilidade de assimilar como é o jeito do traçado que o oriental faz. O jeito Ele do é, traçado que o pessoal da DC e Marvel faz é uma coisa. Eu posso criar o meu traço dentro daquele estilo, isso eu sei fazer. No realismo eu sei criar, mas eu preciso estudar cada estilo para saber onde eu vou me adaptar mais, onde eu vou saber criar mais coisas. Eu acredito que o realismo vai me dar bem, mas eu tenho muita coisa para aprender. Eu vou aprender do zero, Sérgio. É do zero mesmo, eu vou começar do zero. mas na base é que você consegue desenvolver tudo. É igual um cara que vai tocar, né? Aprender a Aham, tocar. Ele tem que dominar as primeiras notas musicais. Depois ele vai verdade. praticar e vai, né, conseguir coordenação. Aí ele tira qualquer música. Então, você Mas está no depende, caminho certo. isso depende de Oi? arte. Porque a primeira vez que eu me assentei numa bateria, eu toquei. Primeira vez que eu sentei na bateria, eu toquei. É. Então, Eu você já toco estava. flauta, guitarra, violão, bateria e um pouquinho de teclado. Mas aquele detalhe, tudo tem que estudar, realmente tem que conhecer as 7 notas. Isso aí foi a base. Conhecer 7 notas, 7 maiores, 7 menores, beleza. E conhecer as sétimas de cada uma. Isso aí já dá para você fazer música. Você tem que aprender isso aí. Nada, 50 movimentos diferentes. Mas nessa arte aqui, para tatu, eu tenho que começar do zero. Isso aí eu tenho essa humildade, eu tenho esse reconhecimento. Eu vou começar do zero mesmo. E nisso é vocês que estão ajudando. Obrigado a vocês aí que são professores. Disponibiliza o tempo de vocês com a internet. Disponibiliza o tempo de vocês com o YouTube. Disponibiliza o tempo de vocês aí com o Instagram. E está deixando para a gente um pouquinho, não é, dessa oportunidade de poder provar daquilo que vocês já experimentaram, entendeu? Experimentar um pouquinho da dificuldade, igual você falou. A gente teve uma dificuldade com mistura de tinta. Vou passar para alguém isso. Se bobear, alguém também está tendo essa dificuldade. Eu não sei que máquina é melhor para uma coisa ou para outra. Bobina, se vai ser a rotativa. Todas essas dúvidas eu estou tirando agora. Esse caderno aqui é só anotação sobre tatuagem. Só Que anotação massa, sobre cara. tatuagem. Eu estou anotando tudo com vocês, cara. Estou Muito anotando bom. tudo com vocês, porque eu não conhecia nada da arte. Ou melhor, não conheço. Eu estou aprendendo agora, teoricamente. Então, a vocês aí, chefe, ó, só agradecimento. Mas deixa eu falar. Como é que é seu nome? Esqueci. É o Alan. Desculpa. Alan Stott. O Alan. Eu ia falar, né? É Alan, mesma coisa, né? Fica Ô, bem. Alan, deixa eu falar para você, cara. Você está no caminho certo. A humildade é uma coisa que faz você subir, você entendeu? O cara que começa humildezinho, eu mesmo comecei a tatuar na sala de casa, você entendeu? Comecei com uma maquininha caseira, você entendeu? Eu trabalhava num sítio, eu já gostava de desenhar. O primeiro curso que eu fiz de desenho, eu fiz pelo Instituto Universal Brasileiro, você entendeu? Por correspondência, você Olha, fazia provinha.
lembro bem. Então, esse dia eu tentei procurar meu diploma, não achei, cara. Deve estar lá em casa, em algum lugar, para me colocar, mostrar aí pro pessoal. E fiz esse curso, foi um curso de desenho artístico publicitário. Né? Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, quando eu fiz esse curso. Aí, né, comecei. Aí meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, mais ou menos. Aí eu precisava trabalhar para ajudar minha mãe, porque nós tínhamos 2 irmãs, coisa e tal, né? Essas coisas de vida de todo mundo, né? E daí, nesse sítio onde eu trabalhava, eu vi um cara, e eu sempre desenhando, né? Ali, eu vi um cara que tinha umas tatuagens, e eu achei diferente, porque eu já tinha visto tatuagem, mas eu nunca tinha visto uma tatuagem com linhas, né? Legais. Eu falei, cara, como é que você fez isso aí? Aí ele falou para mim, falou, não, isso aqui o cara fez para mim, ele fez uma maquininha, com um motorzinho, uma colher e tal. Eu falei, ensina para mim fazer isso aí. Aí ele ensinou, cara, eu fiz, eu e mais outro amigo meu fizemos, e começamos a tatuar. Os amigos mesmo, naquela época a gente não ligava, rabisqueando todo mundo, né, com tinta nanquinha ali. E logo uns 2 anos depois, 3 anos depois, 2 anos mais ou menos, eu comprei uma máquina, gostei, né? Falei, cara, legal isso aqui, né? E eu comprei uma Valeu. máquina de tatuagem profissional, eu tenho ela até hoje guardada aqui. E comecei a tatuar com ela os amigos. Nunca, né? Não cobrava. Comecei a tatuar, tatuava no sábado à tarde, no domingo, né, à tarde. E aí eu comecei a fazer pintura em tela. E eu já tinha pintado também guardanapo, né? Quando eu era criança, uma vizinha da minha mãe entrou num curso de pintura em guardanapo e eu me interessei que eu tinha feito esse curso né, do Instituto Universal e eu comecei a pintar guardanapo com ela. Então ali você pega uma noção mais ou menos de cores, né, tal, e um passo a passo ali. E logo depois eu comecei a fazer pinturas de letreiro, né, em comércio. Na época não existia essas adesivos, essas fachadas, era tudo no pincel e fui ganhando dinheiro dessa forma aí. E comecei a tatuar, logo comecei a tatuar na sala de casa, os amigos. Depois abri um estúdio num quartinho, na casa da minha mãe, bem devagarzinho mesmo. E daí logo depois eu consegui abrir na avenida. Só que daí quando eu abri na avenida, né, na parte comercial da minha cidade, eu falei, cara, agora o bagulho ficou sério. Agora eu preciso que esse bagulho seja perfeito. Porque como que eu vou entregar, né? Aí foi onde eu comecei a estudar. Mas todo mundo que começa de baixo dá certo, cara. E hoje, graças a Deus, né, tudo que eu tenho eu devo à tatuagem. Eu queria viver de arte, né? Assim como você, viver de arte. E hoje, graças a Deus, eu vivo de arte, né? Vivo bem, graças a Deus. Só tenho a agradecer, né? A gratidão. E daí foi onde eu resolvi passar a fazer esses vídeos e tentar ajudar as pessoas, entendeu? Que tinham a mesma dificuldade que eu. Eu vejo muita gente entrando no mercado sem conhecimento, simplesmente vai, compra a máquina e começa, né? No meu estúdio aparece muita tatuagem, pessoas que tatuaram e não deram certo, né? E aquilo não sai, cara. Você vai fazer no laser aí para tirar uma tatuagem, é muito dolorido, muito caro. E daí você cria, se você fazer uma tatuagem mal feita, você cria no seu cliente, cara, ele vai ficar chateado com aquilo, né? Ele vai carregar aquilo para essa vida. É algo que às vezes ele tinha um sonho, né? De realizar uma tatuagem, né? Aquele desenho, e de repente ele chega num tatuador entusiasmado com aquilo, né? Mostra o que ele quer e de repente não sai do jeito que ele quer, né? Não é como um tênis, como uma calça que você compra e se você gostar você devolve, né? É o que eu falo, cara. Então, é um negócio sério, você está fazendo do jeito certo. Então, você está de parabéns, meu amigo. Eu gostaria que todo mundo, né, chegasse até mim e falasse assim, cara, eu quero começar do zero, eu quero aprender do zero. Porque mesmo, né, como eu sempre falo, é mais difícil você ensinar um cara a dirigir, um cara que já aprendeu a dirigir errado, do que um cara que nunca dirigiu, né? Porque ele tem os vícios. E eu tô vendo que você já está no mundo da arte, mas mesmo você não é um cara teimoso. Ao contrário de mim, que eu sou muito teimoso. Mas valeu, Sérgio, qual é o seu estado e a sua cidade onde você tem o seu estúdio aí? Cara, eu tô numa cidade do interior, do Mato Grosso do Sul. Chama Nova Ah, Andradina. legal. Eu tenho parentes aí, só que é para. Não é Goiânia, não, cara. Eu esqueci o nome da cidade. Goiás. Eu esqueci Goiás. o nome da cidade. Uma sobrinha Cuiabá? trabalha no IBGE aí, em Goiás. Não é Cuiabá? Sendo que eu não lembro o nome da cidade. Mas é para centro mesmo. É para centro. Para vocês aí, boa sorte. Entendeu? Eu estou Ô, aqui no Rio de valeu, Janeiro. muito obrigado. Qualquer pergunta, cara, pode perguntar, a gente vai ter o maior prazer aí de estar respondendo. E sucesso para você aí, viu?
Valeu, campeão. Boa Até sorte mais, lá mano. para tudo. Falou. Então, galera, tivemos aí, se todo mundo fizesse, né, igual o Alan aí, né, a gente teria aí ótimos profissionais, né, aí, né, no mercado, né. Então, vamos continuar aí com a live. Cara humilde fala sobre começo com a máquina caseira, diferente de outros que fazem zoar. Um ótimo profissional. Thalissa, é isso aí, Thalissa. Não tenho vergonha de falar, não. Comecei com a máquina caseira, errei muito, entendeu? Errei demais quando eu comecei a tatuar, mas porque eu não tinha aí acesso, né, ao conhecimento, que é o que muita gente tem hoje. Então, falo para vocês, cara, aproveitar aí o máximo, né, o máximo de conhecimento aí, que nem ele falou, que tem muitos professores aí, muita gente ensinando, né, aí na internet hoje em dia, a passar, né, os conhecimentos aí. Então, aproveitar ao máximo isso aí. Não pular as etapas, né? Essas etapas aí que tem muita gente que quer começar a tatuar, vai lá e compra uma máquina e pula as etapas, né? E tudo é uma receita, é um passo a passo. Você quer aprender a tatuar, você nunca, né, pegou numa máquina de tatuagem e fala assim, eu quero tatuar, mas eu não desenho, não tenho dom para desenhar. Cara, você pode tatuar sim. Eu estou fazendo esses vídeos aí, eu quero provar para todo mundo que qualquer pessoa pode ir lá numa máquina de tatuagem. Aprender a desenhar é muito simples, existe uma receitinha, existe um passo a passo ali, né? As cores, como eu estava explicando aqui, a teoria das cores, né? Apenas as cores primárias, vezes só que 5, 3 cores. É um número que eu uso muito, né? Nas minhas técnicas, né? De tatuar, de desenho, tudo. Eu sempre gosto de usar o número 3. Por que o número 3? Ele facilita, né, as coisas. Ou vejam só, quais são as 3 cores primárias? As cores primárias são 3, né? 3 cores primárias. Então, facilita muito. Se você parar para pensar quais são os estados sólidos, sólido, líquido, gasoso, na verdade, tudo no mundo roda em torno do número 3 aí, né? Costumam dizer que o número 3 é o número de Deus, né? Outros falam que é o número 9, não sei. Então, é muito simples, ó. Com essas 3 cores, como eu falei para vocês, essas 3 cores, e preto e o branco, vocês conseguem fazer cores infinitas aí. Então, para quem vai começar a tatuar e está preocupado, nossa, tem que comprar aquelas, esses, né, milhões de cores lá que tem, vermelho não sei o que, vermelho bombeiro, vermelho vivo, vermelho não sei o que lá. Não precisa. Ó, se você quer fazer um vermelho mais forte que esse aqui, né? Se você colocar, misturar essas duas cores aqui, né? E jogar dentro, ele vai ficar um pouquinho mais forte, né? Ele vai ficar mais vibrante. Então você compra já um vermelho vivo, vermelho vibrante. Você quer que ele fique mais escuro, você neutraliza ele. Você pode acrescentar o preto nele, ele vai ficar mais escuro. Se você quiser levar ele para o lado oriental, deixar ele um vermelho oriental, você acrescenta gotas de amarelo. Se você quiser que esse laranja oriental fique um pouco mais claro, você acrescenta um pouco de branco. Se você quiser que esse laranja oriental fique mais escuro, você acrescenta um pouco de preto. Então é questão de você pegar e começar a treinar, pegar as cores, pega as cores primárias, dá uma dica para vocês, pegue um pincel, vai na livraria, compra aquelas tinta guache, né? Aquelas tinta guache mesmo, né? Escolar lá, compra um pincel, compra as 3 cores primárias, o preto e o branco. E pega o pincel e começa a treinar as cores, né? Fazer a mistura entre elas para vocês desenvolverem, para vocês observarem como que com 3 cores vocês conseguem cores infinitas, né? Primeiro você faz as cores secundárias, que é usando essas 3 aqui. Secundárias são as cores, por exemplo, você mistura o vermelho e o azul, você tem o roxo, é uma cor secundária. Você mistura o vermelho e o amarelo, você tem o laranja, é uma cor secundária. Você mistura o azul e o amarelo, você tem o verde, é uma cor secundária. A partir das cores secundárias, você vai criando outras cores, misturando elas entre si, né, acrescentando a neutralização e acrescentando o branco e o preto, vão clareando, escurecendo, e vocês vão fazendo o teste, vocês vão ter uma variação de cores aí. Lembrando também que as cores, existem as cores quentes e as cores frias, né? Quais são as cores quentes? As cores quentes, né?
na natureza já te fala, são algo que te leva ao fogo, né? Algo que te lembre algo quente. Então, geralmente são o amarelo e o vermelho. Nas cores primárias, a gente tem duas cores aí quentes, que é o amarelo e o vermelho, lembra o fogo, né? Cores frias é o que lembra a água, né? Lembra a natureza. Então, vai ser o azul, o verde, né? Que é uma cor secundária. Então, algo que lembra, né, algo frio, geralmente é cor fria. E a gente tem as cores neutras. As cores neutras, né, como eu acabei de falar, é o preto e o branco, né? O preto escurece, né, o branco clareia, né? Então é muito simples fazer essa mistura. É uma teoria, parece ser óbvia, né, mas muita gente não sabe disso. Então, é o que eu estou tentando passar para vocês, é algo que muita gente não, né, não tem conhecimento, né? Eu uso muito isso para fazer os meus desenhos, né? Para fazer sombras e luzes. Eu uso essas teorias, trabalho apenas com essas cores agora, né? E, por exemplo, eu quero fazer uma uva. A uva geralmente ela é roxa, né? Aquele roxo escuro. Então eu misturo aqui o vermelho com o azul. Eu consigo aquele roxo. E se eu quero uma sombra mais escura, o que acontece? Eu pego e acrescento o preto. Se eu quero que aquele roxo fique mais claro, né, onde vai para a luz ali. A uva é algo legal de você trabalhar ela, porque ela tem um volume, você tem que saber de onde bate a luz, né, onde vem a sombra, e daí você consegue um volume ali, usando as sombras, né, jogando as cores claras onde bate a luz, e explode, né, e a luz contorna, então você saber observar tudo isso aí. Parece algo, é óbvio que onde a luz bate fica claro, né? Tem gente que fala, é óbvio. Não é óbvio, porque se você parar para pensar, não é tudo que a luz bate e ela explode em volta do objeto. Se você pegar uma bola de gude, você colocar ela no chão e colocar uma luz direta a ela, você vai ver que a luz vai atravessar a bola de gude. A sombra vai ficar ao lado oposto de onde ela deveria estar. Por quê? Onde a luz deveria clarear, como a luz entra dentro da bolinha de gude e atravessa ela, onde, no caso, fosse uma esfera sólida, ficaria claro, vai ficar escuro, porque ali a luz bate, entra dentro dela e explode luz, né, atrás dela. E ali a sombra, onde deveria ser escura, vai ficar uma sombra com a cor da bola de gude. Ou seja, se a bola de gude for verde, você vai ver uma sombra verde, né? Vai ser um reflexo ali. Então, a observação, que eu falo para vocês, tudo é técnica. E para que serve isso? Para tudo, né? Se você for fazer um realismo mesmo, se você observar os olhos, nossos olhos, ele é uma bola de gude, né? Onde bate a luz, esse reflexo que a gente tem dentro do olho, fica escuro, né? E na parte de baixo sempre é claro, porque a luz bate e acaba refletindo aqui, né? Embaixo aqui, então sempre fica claro. Se eu olhar para o olho humano, o olho de qualquer animal, ele é uma bola de luz, ele é um globo, né? E ele é meio vitral, então a luz acaba entrando e estourando na parte de baixo, né? Então se entra aqui, ela estoura aqui, fica claro embaixo aqui. Se ela entra daqui, fica claro aqui. Então a observação que é algo que você não tem que ficar copiando, né? Se você tiver isso na sua cabeça, o seu cérebro já te informa que você vai ter que fazer daquele jeito, daquela maneira, né? Você não precisa ficar ali. Então, por isso que muita gente que vai executar a arte, executa de uma maneira mais rápida, porque ele sabe o que está fazendo e ele tem o conhecimento, né, da arte na cabeça, então ele não precisa ficar olhando na referência, ele já vai fazendo. Às vezes ele coloca uma referência do lado, mas é apenas para lembrar algo, né? É como se você decorasse um texto e você colocasse ele apenas do lado, com uma frase ou outra, né, que você não fugisse da sua mente ali, e você só dava uma olhadinha só para relembrar. Então, assim que se forma, né, um bom artista aí, aprendendo passo a passo, né, a receitinha aí. Hoje eu falei para vocês sobre teoria de cores, apenas uma base, não falei tudo, não deu para me falar tudo que eu queria fazer. Na próxima live eu quero falar algo sobre assim, ou algo que vocês queiram que eu explique, né? Algo que eu quero que fale, porque para quem vai começar a tatuar, é fácil se você tiver alguém que te ensine. Vai ser de uma maneira mais simples, né? Você chegar ao resultado se você começar a assistir alguns videoaulas, né? Alguém que te fale como é que você vai regular a máquina, como é que você tem que colocar a posição para você fazer determinado traço, como é que você vai fazer um degradê, como é que você vai fazer uma textura, como você tem que fazer um sólido, né?
Hoje mesmo eu fiz uma videoaula, que logo vai estar para vocês aí. Deixa eu mandar minha esposa. Pega para mim, fazer um favor. Fiz uma pele artificial ensinando a fazer. Ó, vejam só. Né? Escrevi tato aqui nessa pele artificial. Fiz essa videoaula, logo ela vai estar aí para vocês no ar. Né? A gente vai dar uma mexida nela. Né? Tem muitas videoaulas aí para me postar para vocês. Eu fiz para mostrar como é fácil traçar. Né? Isso aqui eu fiz bem passo a passo mesmo, explicando como regular a máquina, colocando a agulha dentro da máquina, explicando sobre a máquina, sobre o batedor, né? E colocando ali a velocidade certa, mostrando como que se ficaria se a velocidade tivesse muito alta e como vai ficar se a velocidade estiver muito baixa. E aí eu expliquei como fazer os traços, a coordenação da mão, mostrei nesse vídeo. Nesse vídeo vocês vão ver que legal, eu mostrei como você mapear o que você vai fazer. Você, como se diz assim, você para frente, né? Tipo um déjà vu, como se fala, né? Que você vai antecipar o movimento da sua mão para o traço. Então, eu ensinei nessa videoaula como antecipar o movimento da mão para você executar o traço sem erro, né? Para que você diminua o máximo possível de erro nos seus traços. E também mostrei nessa videoaula, caso você erre, né? Para que você não erre, qual a posição que você coloca na mão, para caso você não consiga errar. Então, aí depois eu ensinei uma técnica também, né? Nessa videoaula aqui, que vai estar no ar logo, como fazer um sólido. Né? E lembrando que isso aqui é uma pele artificial, ela não é como a pele humana. Na pele humana fica muito melhor do que na pele artificial. A pele artificial, ela não tem a mesma textura, né, da pele humana. A pele humana, ela é mais macia, mais gostoso de trabalhar, né? E a pele artificial é algo artificial. Quando é artificial e ela borra muito, né? Então você tem que usar bastante vaselina, passando bastante vaselina. Assim, na pele humana você tem que usar a vaselina também, principalmente para o decalque não sair. Geralmente eu colo o decalque na pele, né? Em seguida eu espero 10 minutos, coloque-se o decalque na pele, né? Espera-se 10 minutos, espera secar bem o decalque, bem com a vaselina, eu esfrego bem a vaselina na pele toda, na tatuagem toda, e depois eu venho tatuando. Né? Sempre ao contrário, para não borrar o decalque, né? Mesmo que o decalque seja bem aplicado, se você fazer da maneira errada, o decalque vai borrar. E também mostro que para você ter uma boa tatuagem, você tem que preparar bem a pele. Ou seja, mesmo que não tenha pelos na tatuagem, mesmo que você vai tatuar um lugar ali que não tenha pelos, você usar um Presto Barba para, né, limpar a pele ali, porque o Presto Barba, a própria lâmina, um sabonete neutro ali, um sabão neutro mesmo, a própria lâmina, ela acaba limpando a pele, tirando, né, ali as células mortas ali em cima da pele e facilita o decalque pegar e não soltar tão fácil, né? Então, às vezes o tatuador vai tatuar ali e olha, não tem pelo, não vou depilar, não, vou jogar. Só que o decalque não fica tão bom como se você passasse ali um Presto Barba. Então, eu fiz tudo isso nessa videoaula e vou fazer muito mais aí, vou estar postando sempre aí, né, essas videoaulas explicativas aí, e eu vou tentar aguçar mais, explicar mais o simples ainda, eu quero simplificar mais ainda, tipo, colocar assim, ó, isso aqui é uma agulha, as agulhas têm a solda, tem as pontas, porque eu quero que as pessoas, né, que queiram abrir um negócio, não tem, nunca pensaram em abrir um estúdio de tatuagem, né, olhem e vejam que a tatuagem, qualquer pessoa pode aprender a fazer tatuagem, mesmo sendo uma pessoa que nunca tocou numa máquina de tatuagem e nunca desenhou, né? Porque como precisa dos 3 módulos, que né, os 3 pilares da tatuagem, que é domínio do equipamento de tatuagem, domínio da base do desenho, não precisa ser um desenho fantástico, se for melhor ainda, mas pelo menos a base de desenho tem que dominar, e dominar as cores, né? Dominar a teoria das cores. Então, é isso aí, gente. Obrigado, né, por vocês, né, ficarem comigo até o final dessa live aí.